Vamos fazer uma abordagem bem rápida aqui em Apocalipse capítulo 4, porque na realidade a visão dispensacionalista, né, que é que Deus é a visão que Deus, a vertente que Deus trabalha com um período de tempos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, 7 dispensações na Bíblia, né? Está invertida a câmera aí, mas 7 dispensações em que o Senhor trabalha com períodos de tempo para que nós, na realidade, nós possamos nos localizar. Por exemplo, o relógio de 60, a hora de 60 minutos, né, inventada pelos babilônios, Deus precisa disso? Deus não precisa, mas ele coloca para que nós venhamos nos situar na profecia bíblica, né? As estações, os dias, os luminares, enfim, tudo isso para que nós possamos nos localizar. Quando Jesus fala, por exemplo, em Mateus 24:2, e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, Jesus não está falando na vertente idealista, né? O texto bíblico serve para qualquer lugar. Não, principalmente na questão escatológica. O texto bíblico ele é específico, né, para que nós possamos nos localizar. Então, a vertente dispensacionalista é isso. Dispensação significa administração de tempo, para que nós, novamente, possamos entender pelas profecias bíblicas onde nós estamos. Então, quando nós olhamos aqui para Apocalipse capítulo 4, nós vemos um possível arrebatamento do apóstolo João. O apóstolo João, ele é um apóstolo da igreja. Ele escreve, a carta foi dada, o Senhor Jesus deu, por intermédio do seu anjo, para que testificasse, né, para João, para que ele escrevesse as 7 cartas às igrejas. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 10, João, verso 9 e 10, João se identifica com a igreja. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro. Capítulo 1, verso 19, é dado a visão para João, para fazer uma subdivisão da carta. As que vistes, as coisas que vistes, as que são e as que hão de ser depois destas. Então, quando se diz depois destas, João começa já a escrever as que são, ou seja, com relação às igrejas, né? Ele escreve as igrejas. E aí no capítulo 2 e no capítulo 3 nós não vemos nenhuma referência com relação à orientação do período da besta, do período do anticristo. Não há nenhuma advertência às igrejas com relação a isso. E quando João termina de escrever as igrejas, no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte, depois destas coisas. O interessante é que quando nós olhamos para o capítulo 15 de Atos, a partir do verso 14, nós vemos que o tratamento de Deus no momento é com a igreja. Até pela questão das 70 semanas de Daniel, não dá para a gente entrar agora nesse tema. Com o tratamento da igreja, porque logo quando Israel é momentaneamente cortado, de acordo com Mateus 23, 36 a 38, e Lucas 19, 41, 44, e eles permanecem em incredulidade ainda, de acordo com Romanos 11, 20, mas eles vão se converter, Romanos 11, 23, para que se cumpra a eleição da etnia de Israel, de acordo com Romanos 9, versos 11 a 13, e capítulo 11, versos 26 a 28, por conta das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Tudo estritamente judaica, né? Depois do tratamento com a igreja, o texto diz, depois destas coisas, da igreja, eu me voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Nós vemos o templo que permanece em ruínas, e nós vemos uma distinção entre os templos de Mateus 23, 38, Mateus 24, 2, com Mateus 24, 15, que é a mesma referência de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Daniel 8, 12 a 14, a profanação do templo de Apocalipse capítulo 11, que é o mesmo período dos 144 mil, de Ezequiel capítulo 8, versos 1 a 16, e capítulo 9, verso 4. Então, depois da igreja, Deus volta a tratar com Israel. E aqui diz assim, depois destas coisas, ou seja, do período da igreja, João vê, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo,
sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, ou seja, depois da igreja. E imediatamente ele é elevado. Então nós vemos aqui três características do arrebatamento. Porta aberta no céu. Nós vemos a igreja de Laodiceia sendo a última igreja que Cristo está fora. A penúltima igreja, que é Filadélfia, uma igreja comprometida com o reino de Deus, mesmo que tivesse pouca força, ela não negava nem o nome e nem a palavra de Cristo. E a essa igreja é prometida uma porta aberta no céu, que ninguém pode fechar, e a promessa de ser livre do período de tribulação. Depois nós vemos em Romanos 11, 25, 26, a entrada dos gentios, e só depois de Israel sendo salvo. Nós vemos uma analogia em Isaías 26, versos 19 a 20, em que os mortos ressuscitam primeiro, e aí nós temos lá a menção de 1 Coríntios 15, 52, da última trombeta tocando, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, que é essa trombeta aqui que João ouve, fazendo menção de Números capítulo 10, versos 1 a 6, que a primeira trombeta era tocada, as duas trombetas de prata, para despertamento, e a última para a partida dos arraiais. Então nós vemos lá em Isaías os mortos ressuscitando, e todos então entrando nos quartos e fechando as portas sobre si, escondendo-os só por um momento até que a ira passe. É o que nós vemos em Isaías e 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, aguardando dos céus a Jesus que nos livra da ira vindoura, sendo prometida então o livramento dessa ira, que essa ira quem vai passar na realidade de tribulação é compressão, ou seja, um período de 7 anos, estritamente judaico, e também com referência à terceira etapa da colheita de almas, de Levítico capítulo 23, em que os estrangeiros também poderão chegar à salvação, muitos dentre eles, né? E nós vemos lá em Apocalipse capítulo 11 a referência desse pessoal. Então aqui nós vemos uma porta aberta no céu, a trombeta tocando, e imediatamente, ou seja, num piscar de olhos, João é elevado. E nós vemos que a primeira trombeta do juízo, dos 7 juízos de Deus, é tocada apenas no capítulo 8, no verso 7. E a última trombeta do juízo, das 7, é tocada no capítulo 11, a partir do verso 15, onde não vemos um arrebatamento, mas sim a vinda de Cristo, porque é uma distinção entre o arrebatamento e o aparecimento glorioso do Senhor Jesus. Mas não é tema para nós agora. Então, essa trombeta que João ouve, nós podemos assegurar que é a trombeta do arrebatamento. Depois destas coisas, do período da igreja, haverá o arrebatamento da igreja, e só no capítulo 6 se inicia então a tribulação, o período terrível da besta, do anticristo, do falso profeta, de uma geopolítica organizada globalmente contra Israel, e a ira de Deus descendo com os selos abertos, com as trombetas, com as taças, com os ais, com as vozes e os trovões, período terrível que nós não devemos passar. Deus abençoe.